A gente vai começar a revisar as coisas que a gente viu na nossa aula 1 de álgebra linear, né? Então a gente vai passar rapidamente sobre as coisas que a gente viu na aula 1 e na aula 2. Então na aula 1 a gente falou sobre sistemas lineares. Sistemas lineares. Então, sistemas lineares são sistemas de equações e a gente viu como resolver uma técnica para resolver esses sistemas lineares usando uma matriz associada e um método de resolução que a gente costuma chamar de eliminação, de Gauss-Jordan, ou também você passou para a forma escalonada, matriz, tá? Mas o nome é eliminação. Eliminação de Gauss-Jordan. O pessoal fala Jordan, mas eu acho que esse cara é francês. Se eu não me engano, ele é francês. Então é Jordan. Se bem que tanto faz, né? É o Gauss-Jordan, tanto faz. Esse foi o método que a gente viu. Só lembrando como que funciona esse método. A gente pega os coeficientes do sistema, coloca numa matriz e aí a gente, né, vamos supor, x mais y mais z igual a 3. 2x menos y mais 5z igual a 6. E menos x mais 3y mais 2z igual a 4. Vamos supor que a gente tem um sistema desses. Aí o que eu ensinei para você é, a gente coloca, né, todos os coeficientes e faz um pontilhado e coloca a resposta aqui do outro lado, né, do lado direito. Deixa eu sumir um pouquinho da tela para ser possível se enxergar tudinho. E aí o que a gente fez, o nosso método, era ir subtraindo uma linha da outra, multiplicando linhas por um número e subtraindo da outra, para primeiro eliminar esse número. Esse era o primeiro a ser eliminado. Depois a gente eliminava esse, depois a gente eliminava esse. Né? E a gente acabava numa matriz que parece uma matriz diagonal. Então, para eliminar esse 2 aqui, uma coisa que a gente faria seria, usando a primeira linha, multiplica ela por 2 e subtrai da linha de baixo. Então, a gente mantém a primeira linha, multiplica ela por 2 e subtrai na de baixo. Aí ficaria 0, menos 3, 3, 0. E, bom, para tirar esse menos 1, a gente soma a primeira linha na última. Ficaria 0, 4, 3, 7. Né? Assim que fica essa matriz. Bom, essa segunda linha, eu posso multiplicar a linha inteira por um número. E esse número vai ser o 1/3. E aí, isso aqui eu posso transformar num menos 1, e isso aqui em 1. E aí fica fácil eliminar a última linha, porque é só fazer 4 vezes a segunda, subtraindo da última, e aí a gente vai ter uma matriz bem assim, 1, 1, 1, 3, 0, menos 1, 1, 0. Vou fazer a segunda linha vezes 4 e somar na de baixo. Então vai dar 0, 0, 7, 7. Pronto. Essa era a minha forma boa de resolver o sistema, porque essa matriz aqui, ela tem uma equivalência, né? Ela significa uma coisa lá para as equações. O que ela significa? Vamos lá para a próxima página que eu mostro. Eu vou pegar essa matriz aqui só e copiar para a nossa próxima página. E aí ela vai ficar assim, olha. O que significa esses números, né? Essa última linha aqui significa que 7 vezes z igual a 7.
Essa penúltima significa que menos y mais z igual a zero. E essa primeira significa que x mais y mais z igual a 3. Daqui eu tiro que o z vale 1. Eu substituo na de cima, eu tiro que o y vale 1. Substituindo nessa aqui, eu tiro que o x vale 1 também. E chego na resposta, que é o 1, 1, 1. Então, uma vez que eu transformo a matriz em uma matriz diagonal, eu estou com a minha vida resolvida, certo? Estou com a minha vida resolvida. Concorda? Tá bom. Então, foi isso que a gente fez na primeira aula. A gente concentrou bastante nisso, e aí depois a gente falou sobre um outro tema, que foi o tema de dependência e independência linear. Vou só para a gente lembrar um pouquinho sobre isso e já entrar também no conteúdo da segunda aula, né? Que a gente falou de dependência e independência linear. É claro que eu escrevi errado, né? Dependência e independência linear. Beleza. Então, como que funciona essa história de dependência e independência linear mesmo? Funciona da seguinte maneira. Pequenininho, né? Pequenininho. A gente fala... agora a gente está falando dos vetores. Quando a gente está falando de dependência e independência linear, a gente está falando de vetor. Um conjunto de vetores, a gente vai dizer que é dependente linearmente ou independente linearmente. Então, um conjunto de vetores. Então, dado um conjunto de vetores, vamos dizer assim, 3, só para a gente não... A gente diz que eles são linearmente dependentes. São linearmente dependentes se existe 3 números reais, vou chamar de α1, α2 e α3, tal que α1 vezes V1 mais α2 vezes V2 mais α3 vezes V3 é igual a 0, e pelo menos um deles é diferente de 0. Então, para algum i, né? Então, por exemplo, os vetores... eles são linearmente dependentes. Por que esses caras são linearmente dependentes? Porque se eu faço o 1, 1, 0, bom, desse jeito, né? Desse jeito aqui não dá 0, mas se eu faço 3 vezes esse aqui, e menos 1 esse aqui, mais o outro, ou melhor, menos o outro, né? Dá 0. Pode verificar que em todas as coordenadas vai dar 0, né? Vai dar 3 mais 2, 5, menos 5, 0. 3 menos 3, 0. Menos 5 mais 5, 0. Então, né, dá 0, esse 0 é o vetor. É 0, 0, 0. É o vetor 0. Né? Isso é importante. Então, esses caras, a gente diz que eles são linearmente dependentes. Então, quando que um conjunto de vetores é linearmente dependente? Quando existem números que você, multiplicando esses vetores por esses números, e você soma, dá 0, dá o vetor nulo. Tá? Agora, não vale trapacear e pegar todos os números iguais a 0. É isso, né? Senão não faria sentido, né? Senão todo mundo seria linearmente dependente, era só pegar os números sempre iguais a 0. Né? Então, como essa definição não é uma definição boba, que não faz sentido, é uma coisa útil, né? Você não pode pegar todo mundo igual a 0, ok? Então, pelo menos um deles tem que ser diferente de 0. Esse é o ponto aí da nossa definição. E aí, se não tem nenhuma... Se não existe uma tríbula de números que faz isso, né? Se não existe α1, α2 e α3 que fazem isso ser verdade, o que acontece? Qual que é a grande conclusão aqui? É que aí eles são linearmente independentes.
Então a gente diz que, eu vou fazer só com V1, V2 e V3, são linearmente, são LI, que a gente diz, né, linearmente independentes, se a conta alfa1, V1, mais alfa2, V2, mais alfa3, V3. Isso aqui só dá o vetor nulo? Só dá o vetor nulo se o alfa1, o alfa2 e o alfa3 forem zero. Então, qual que é a moral da história? Três vetores são linearmente independentes se nenhuma combinação deles você consegue forçar a dar zero, né? Lembrando que isso é uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. A gente falou bastante sobre isso na aula 1 e nos vídeos da aula 2 também tem um pouquinho disso. Então, por exemplo, os vetores que a gente chama da base canônica, eles são linearmente independentes. Porque se eu faço alfa1 vezes esse, alfa2 vezes esse e alfa3 vezes esse e somo, vai dar o vetor alfa1, alfa2, alfa3. E o único jeito disso aqui ser o 0, 0, 0 é se todo mundo for zero, né? Se o alfa1 for zero, se o alfa2 for zero, se o alfa3 for zero também. Então a gente diz que esses vetores, eles são linearmente independentes, tá bom? Então isso foi uma revisão rápida aí do que a gente viu na aula 1. Aí, na aula 2, o que eu fiz, né? O que a gente se propôs a fazer? A gente começou estudando uma coisa que chama espaço gerado. A gente pegou um vetor ou dois vetores, V1, V2, uma lista de N vetores, e aí o que a gente fez foi o seguinte, a gente disse que o espaço gerado pelos vetores de V1 até Vn é o conjunto de todas as combinações lineares de V1 até Vn, né? Então, é o conjunto dos, sei lá, dos Vs que pertencem ao espaço vetorial, tal que o Vzinho é alfa1, V1, até alfa-n, Vn, para esses alfa1 até alfa-n números reais, né? Claro que depois a gente vai poder trocar o conjunto, não vai ser só números reais. Vai ter racionais, vai ter complexos, vai dar para fazer de outras formas, né? Desde que eles sejam números que dê para fazer divisão, tem uma série de propriedades aí para definir, que não vão aparecer na sua matéria, na sua prova. Então a gente começou falando desse conjunto que a gente chama de espaço gerado por esses vetores. Esse foi o começo do assunto da aula 2. E aí, alguns exemplos, né? Porque a gente não deu tantos exemplos assim, exemplo nunca é demais. Alguns exemplos de como que a gente pode pensar em espaços gerados. Se a gente está em três dimensões, em R3, né? Três dimensões, eu estou dizendo assim, que o espaço vetorial é o E3 ou R3, depende da notação que o professor está usando. Eu prefiro o R3. Então, em três dimensões, o que acontece? Qual que é o grande lance? O espaço gerado por um vetor só, não nulo, né? Se eu tenho aqui as três dimensões, e eu escolho um vetor, eu escolho... Como é que eu vou escolher um vetor que vem aqui assim? O espaço gerado por esse vetor é a reta que tem esse vetor como direção, tá? Por que isso? Porque imagina o seguinte, imagina que esse vetor aqui, só para a gente ter um exemplo, né, é o vetor 1, 1, 1. Então, quem que é o espaço gerado, né, pelo vetor 1, 1, 1? O espaço gerado pelo vetor 1, 1, 1 é o conjunto de todos os pontos, né, do R3 da forma lambda vezes 1, 1, 1 com lambda pertencente a R.
E aí a gente já viu isso, né, dos cursos de geometria, que isso aqui é justamente a equação vetorial de uma reta, né, com vetor diretor 1, e que passa pela origem, certo? Então essa é a equação de uma reta. Então em 3 dimensões, um vetor não nulo, o espaço gerado por um vetor não nulo é uma reta. E se eu pego 2 vetores? Então, agora se eu estou em 3 dimensões e pego 2 vetores. Imagina que eu vou pegar, de novo o 1, e vou pegar também o vetor 1, menos 1, vai. Aí o que acontece aqui, né? Deixa eu fazer um desenho dessa situação. Então, o vetor 1, 1, vai ser difícil fazer esse desenho aqui. O vetor 1, ele seria esse vetor aqui. Agora, eu também incluí com z igual a menos 1. Então, eu estou pensando nesse vetor aqui também. Então, são todas as combinações desses 2 vetores. Todas as combinações desses 2 vetores. Então, eu estou pensando em todos os caras da forma, vamos supor, alfa vezes 1, mais beta vezes 1, menos 1. Esses vetores todos, quando você pensa em todas essas combinações possíveis, isso aqui dá a equação de um plano. Tá? É um plano que passa pela origem e tem esses 2 vetores aqui como vetores diretores. Tá? Então, são os vetores que orientam o plano. Então, vai ser um plano que está nessa reta aqui diagonal. Né? Está justamente nessa diagonal aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho minimamente decente assim desse plano. Legal. Minimamente. Então, é esse o nosso plano descrito. Quer dizer, o espaço gerado por esses 2 vetores dá um plano. Por quê? Porque qualquer ponto que você pega aqui, eu vou pegar esse ponto aqui. Esse ponto é a soma dos 2 vetores. Mas eu quero pegar esse aqui. Então, é a soma dos 2 mais uma vez aquele ali. Ou seja, qualquer ponto que eu queira pegar nesse plano pode ser escrito como uma soma de múltiplos desses 2 vetores. Então, é por isso que esse plano é o espaço gerado por 2 vetores. Por esses 2 vetores, né? Mas nem sempre esse é o caso, porque pode ser que eu esteja em uma dimensão e eu penso no espaço gerado, sei lá, pelo 1, 1, 0 e também pelo 2, 2, 0. Aí, nesse caso, eu continuo em 3 dimensões, só que esses 2 vetores, eles têm uma característica infeliz deles, que é o 1, 1, 0, né? Ele é esse vetor aqui. E o 2, 2, 0, ele está na mesma direção, só que ele vem 2, né? Ele é o dobro. E se você for pensar todos os múltiplos do 1, 1, 0, mas todos os múltiplos do 2, 2, 0, isso aqui é igual a todos os múltiplos do 1, 1, 0. Tá? Essa equação descreve somente uma reta. Por que ela descreve só uma reta? Porque a partir do 2, 2, 0, você pode, multiplicando por meio, chegar no 1, 1, 0. Né? Esses vetores eles são linearmente dependentes. Esses 2 vetores são LD. Então, isso aqui é a equação de uma reta. Tá? Equação de uma reta. De uma reta que a gente acabou usando 2 vetores. Né? Então, veja só. Você pegou 2 vetores e o espaço gerado por esses 2 vetores deu uma reta. Então, isso é uma situação muito inconveniente. Né? A gente gostaria de dizer que 2 vetores geram um plano. A gente não pode falar isso. O que a gente pode dizer é que 2 vetores linearmente independentes em 3 dimensões geram um plano, tá bom? Então, eu vou falar isso. Tá? Então, sobre espaços gerados, um pequeno resumo, tá? Em R3, um vetor não nulo é uma reta pela origem, né? Uma reta. V e W linearmente independentes, o espaço gerado por V e por W é um plano. E se eu tenho 3
VW e U linearmente independentes, o espaço gerado por esses três é o próprio espaço, tá? É R3, é tudo, é o espaço todo. Então, em 3 dimensões, veja só, que o que me importa é esses caras serem Li, né? Eles serem Li, porque eu dei um exemplo lá de 2 vetores que o espaço gerado pelos dois dá só uma reta. Isso aí é muito inconveniente para a gente, né? E para isso, a gente introduz uma noção auxiliar, que é a noção de base de um espaço. Então, a base de um espaço vetorial é um conjunto de vetores que gera o espaço, ou seja, né? São vetores que eles geram o espaço todo e são Li. Aí a gente conversou, provou um monte de coisa, né? Primeiro a gente mostrou o seguinte. E a gente falou de espaços finitos, né? Que eles tem um número finito de vetores que gera esse espaço. Todos que a gente vai estudar nesses vídeos, né, nessas aulas, são vetores, são espaços vetoriais finitamente gerados. E a gente mostrou o seguinte, né? A gente falou coisas como, todas as bases de um espaço vetorial têm a mesma dimensão. Tem a mesma cardinalidade, né? Eu vou chamar aqui o mesmo tamanho. E esse tamanho é o que a gente chama de dimensão do espaço. Essa aqui é a dimensão do espaço. Legal. Muito bem, muito bem. E aí a gente falou também na aula 2 sobre subespaços de um espaço vetorial euclidiano, né? Então a gente falou que se você tem um U contido em V, e esse U, ele é por ele mesmo espaço vetorial, né? Claro, com as operações herdadas, né? A soma de elementos de U, quando você vê eles como elementos de V, dá a mesma coisa, né? Sem pegadinha aí. Se ele é um espaço vetorial por ele mesmo, então a gente diz que ele é um subespaço vetorial de V. Ele é um subespaço vetorial de V. E aí a gente tem um critério muito simples para decidir se um subconjunto é um subespaço vetorial, que é o seguinte, que é o critério do subespaço. O critério do subespaço diz o seguinte: U contido em V é subespaço, C e somente C, né? E de volta, se para todo U e V, alfa U para todo U e V pertencentes a Uzão, o alfa U mais V, e para qualquer alfa número real, alfa U mais V pertence também a U. Ou seja, né, o que está dizendo isso? Está dizendo que é uma propriedade de fechamento, né? Se você soma, se o alfa for 1, você está falando que somar 2 vetores continua no espaço. E se o v for 0, você está dizendo que multiplicar por um alfa, por um escalar, continua no espaço também. Então, com todo motivo, esse u vai ser um subespaço vetorial. Porque as operações não fogem de u, elas não saem do espaço. E além disso, os axiomas, né, comutatividade, associatividade, todos são respeitados porque as operações são herdadas de V. Então, não precisa mostrar mais nada. Isso é o que a gente chama de critério do subespaço. Se você conseguir mostrar isso, você já provou que o conjunto que você está trabalhando, que você está considerando aí, é um subespaço. Legal. E aí, uma outra coisa, uma terceira coisa que a gente mencionou, foi a seguinte, que uma vez que você fixa, né, uma base, a gente pode se referir aos vetores usando coordenadas
naquela base, né? Usando coordenadas naquela base específica. E como que isso funciona, né? Eu dei alguns exemplos lá na aula 2, isso funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você tem o vetor 1, 0, 1, o vetor 0, 2, 0 e o vetor, sei lá, 1, 0, menos 1. Vamos supor que você tem esses caras aqui e essa é a base que você está considerando. Essa base, né, para a gente falar de coordenada, a nossa base sempre tem que ser uma base ordenada. Tem que ter um primeiro, segundo e terceiro, senão não tem como fazer. Então, uma vez que eu tenho essa base ordenada, eu posso representar vários vetores. Então, por exemplo, imagina que eu vou tentar escrever esse vetor aqui, vai. Um vetor que é 3, 2, 1. Esse vetor eu posso escrever ele como o 101 mais o 020. Vou ter que achar os coeficientes, né? Vou ter que escrever coeficientes. Vou fazer assim, é 2 vezes esse aqui. E bom, e deu? Deu. Então, o que isso quer dizer? Ele é 2 vezes o primeiro elemento da base, mais o segundo elemento da base, mais o terceiro elemento da base. Aí, com todo motivo do mundo, eu vou dizer que esse vetor 3, 2, 1, ele é nessa base, que eu vou chamar de base B, ele é o elemento 2, 1, 1 na base B. Ok? Então é isso que a gente faz quando a gente está considerando outros sistemas de coordenada, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque várias das coisas que a gente aprendeu sobre coordenada, elas só valem para coordenadas, para aquelas coordenadas que todo mundo é ortogonal, né? Quer dizer, você precisa considerar fortemente, seriamente, a história do ângulo entre os vetores. E isso foi uma coisa que a gente não conversou ainda. Então, eu vou encerrar aqui a revisão da aula 1 e da aula 2 e vou começar no próximo vídeo a falar do assunto de fato da aula 3, que é produto escalar e ângulo entre vetores.